Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 1 de Paulo Dalto de Oliveira, a história de hoje, a sobrevivência. Durante a era glacial no planeta Terra, muitos seres morriam por causa do frio intenso. Mas um grupo de porcos-espinhos reuniu-se para que um pudesse aquecer ao outro e conseguir escapar do risco de morte. Juntaram-se o mais próximo que puderam. No entanto, aos poucos, os espinhos começaram a afetar uns aos outros, a ferir os seus corpos, a maltratá-los, e o grupo se desfez. Cada um para um lado, agora cada um distante um do outro, mas o frio intenso começou a matá-los. E para sobreviverem, reuniram-se mais uma vez aqueles que restavam, e os mais próximos que puderam ficar, permaneceram assim, guardando a distância necessária para que um não ferisse o outro. E assim a proximidade permitiu o aquecimento. Aqueles corpos mais próximos, um ambiente mais fechado, e conseguiram suportar e sobreviver. Assim é a vida do ser humano. Nós achamos muitas vezes difícil nascer, difícil viver, difícil morrer. Mas o mais difícil, no entanto, é a convivência. E assim, muitas vezes, achamos difícil estar próximo ao outro, mesmo dentro da própria família, não compreendendo por que motivo. Por que motivo não consegue amar ao outro como todas as pessoas amam, compreendê-lo? Por que razão a vida é tão difícil para um estando próximo ao outro? Como no caso, o contato dos espinhos com os corpos dos porcos espinhos. Mas nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, com o propósito de evoluirmos, de alcançarmos a luz, a perfeição relativa. Mas para isso é necessário enfrentarmos as lutas do dia a dia, as dificuldades de todo o tempo. Nós atravessamos um largo período na condição de seres primitivos, com as dificuldades que a própria natureza apresentava para todos nós. E tropeçando aqui e ali, fomos progredindo até alcançarmos esse patamar. Mas ainda estamos longe da perfeição. Estamos longe de nos tornarmos espíritos de luz, espíritos bons, porque ainda não aprendemos a convivência, valorizando as paixões, o apego às coisas materiais. Por esse motivo, muitas vezes entramos em confronto com o outro. Deus, na sua sabedoria,
Permite que aqueles espíritos que se tornaram adversários noutro tempo, noutra reencarnação, tenham a oportunidade de reencarnarem juntos, na condição de pais, de irmãos, na condição de filhos. Muitas vezes, os reencontro através dos companheiros de trabalho, dos vizinhos, porque na proximidade nós podemos ver o que o outro tem de bom. E com a bênção do esquecimento das experiências vivenciadas noutros tempos, podemos até mesmo começar a gostar. E com a convivência próxima, aprendemos até mesmo a amar. Muitas vezes, aqueles que têm dificuldades de convivência sob o mesmo teto e não conseguem compreender, porque não conseguem gostar do pai, não conseguem gostar da mãe, ou do filho, ou do irmão, ou do companheiro de trabalho, do companheiro de jornada, porque não conseguem, já que todas as outras pessoas elogiam aquela pessoa. Por que razão? Que sentimento é esse? Mas nós guardamos no íntimo, embora com esquecimento das experiências anteriores, mas trazemos no inconsciente profundo a dor, a mágoa, o arrependimento, o remorso, que muitas vezes se transformam em fobias, dificultando a caminhada. Mas aos poucos, podemos compreender e ajudar ao outro. Podemos perdoar ou merecer o seu perdão incondicional. E com o passar do tempo, dos séculos, dos milênios, aquela pessoa a quem prejudicamos gravemente numa jornada pode ser uma pessoa imprescindível em nossa vida. Em outras reencarnações, mais adiante, um amor profundo, o desejo frequente de estar sempre juntos, progredindo, buscando alcançarmos a plenitude e a paz. A bondade de Deus, nos estendendo as mãos, para que nos transformemos a cada dia para melhor, passando pelo processo de lapidação, através da dor, através das lutas, mas aprendendo e crescendo sempre, modificando-nos, propiciando um ambiente mais agradável de vida para aqueles que se acham ou se encontram em marcha conosco, melhorando assim o nosso lar, o ambiente de trabalho, a vizinhança, e à medida que progredimos, podemos ser instrumentos de Deus para mudar o próprio planeta em que habitamos. Quando vemos homens e mulheres contribuindo na condição de bons instrumentos de Deus, com esse propósito, servindo de exemplo para todos nós, como o próprio Mestre Jesus. Avancemos, meus irmãos, busquemos entender a mensagem embutida na dor e na dificuldade da convivência para melhorarmos, buscarmos progredir, nos transformarmos para alcançarmos a luz e a plenitude. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.